Paz, irmãos, meu nome é Rafael e quero continuar a falar sobre a formação da Babilônia, o ressurgimento da Babilônia. Nesse terceiro vídeo eu quero explorar melhor esse assunto e falar um pouco sobre um termo conhecido na Bíblia, que é o termo Monte Santo, ou Monte da Congregação, ainda chamado de Monte Sião. O que pouca gente sabe é que essa expressão é encontrada em Isaías, no capítulo 14, e em Ezequiel, no capítulo 28, se refere a 3 lugares. O primeiro deles é o céu, o local da presença de Deus. Quando lemos que Lúcifer queria subir e estabelecer o seu trono nos céus, no Monte da Congregação, percebemos que a Bíblia se refere ao céu como o Monte da Congregação. O segundo local é Jerusalém, os céus e Jerusalém. Jerusalém é conhecida como Monte Sião, ou Monte da Congregação também. Todos que vão a Jerusalém usam o termo subir a Jerusalém. O terceiro local, conhecido também como Monte Santo da Congregação, é o Jardim do Éden. O texto em Isaías 14 fala sobre o rei da Babilônia, e eu quero ler isso para vocês. Verso 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, filho da alvorada. Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei no monte santo do Senhor, no monte da congregação, ao ponto mais elevado de Sião, o alto do norte, o Monte Santo. Ele diz: subirei mais alto que as mais altas nuvens e tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Verso 15 diz: contudo, as profundezas do Sheol, as profundezas do inferno, as profundezas da sepultura, fostes precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Vocês podem perceber como esse texto diz que Sião era um monte da congregação. Agora, repare comigo no texto do profeta Ezequiel, no capítulo de número 28. Eu quero ler esse texto para vocês. A partir do verso 11 diz: Então veio a mim a palavra do Senhor, ordenando: ó filho do homem, ergue, pois um grande lamento sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim declara o Senhor Deus: tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. O verso 13 diz assim: estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: o sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Além disso, verso 14 diz: além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado, o monte santo, o monte da congregação de Deus, e caminhava entre pedras esfogueadas, pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que fostes criado, até que se observou malignidade em ti. O verso 16 diz assim: por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste teu coração de arrogância e brutalidade, e pecastes. Por este motivo, eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte da congregação, do monte Sião. Eu mesmo te expulsei, ó querubim,
da guarda, do meio da glória, das pedras fulgurantes. Percebam nesses textos, tanto Isaías 14 quanto Ezequiel capítulo de número 28, que esses textos estão atrelando o Monte Sião, o Monte da Congregação, a Jerusalém, também ao Éden e aos céus. Esses três lugares. Agora, eu queria que você tivesse uma revelação mais profunda, uma revelação mais poderosa de tudo isso. Eu quero que você entenda nesse vídeo por que é que essa região e onde é que essa região é, por que é que essa região é tão... há tantas lutas por essa região. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração nesse momento. Repare que o texto é para o rei de Tiro, o de Ezequiel 28. Tiro é atualmente no Líbano, ao norte de Israel. A Bíblia declara que naquele local estava o Éden. Agora eu quero que você perceba que Gênesis, nos primeiros capítulos, fala do Éden com rios. Na verdade são 4 rios, um rio que se torna 4 rios, e 2 deles ainda existem, e 2 deles vão desde o Iraque até a Turquia. O Éden é um jardim maior do que nós imaginávamos, maior do que um jardim que nós imaginamos por muito tempo. Ele atingia toda aquela região. Existem versículos dizendo, mostrando que até o Egito ia o Éden. Agora, eu quero que você se atente a uma mensagem bíblica. O Monte da Congregação, sendo o Éden, sendo os céus e sendo Jerusalém. Jerusalém era onde estava a arca e o tabernáculo de Deus, onde estava a presença de Deus. Todos esses lugares eram lugares da presença de Deus. E quando Lúcifer desobedeceu, ele foi tirado dos céus, do Monte da Congregação. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles foram expulsos do Éden, do Monte Sião, do Monte da Congregação. E toda vez que Israel desobedecia a Deus, ele permitia que pessoas inimigas viessem e levassem Israel para um cativeiro, longe do Monte Sião, longe da presença de Deus, da presença do Eterno. Mas ao contrário disso, quando alguém era obediente e comprometido com a palavra de Deus, comprometido com Deus, essa pessoa, Deus fazia ela voltar ao Monte Sião, ao Monte da Congregação. Alguns especialistas dizem que o centro do jardim é o local que é o centro da terra, Jerusalém. Pois bem, existem textos que indicam isso, que falam de Jerusalém sendo de novo o Éden. Textos nas profecias bíblicas. Alguns creem que boa parte da terra fazia parte do Éden e Jerusalém era o centro. Agora eu quero que você perceba, repare comigo, que Adão foi posto para fora do centro do jardim, do centro da presença de Deus por desobediência, assim como Israel, assim como Lúcifer. Mas um dia Deus encontrou um homem chamado Abrão, que posteriormente se chamaria Abrão. E Deus, quando chamou Abrão, lhe disse: Abrão, sai da tua terra, percebam, da sua terra, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. O chamado de Abrão, irmãos, começa com um chamado para uma nova terra, para a mudança para uma outra terra, a terra que Deus queria dar a Abrão. Eu não sei se vocês sabiam, mas Abrão morava na região do Iraque, e Deus o chamou para habitar naquilo que seria a futura Jerusalém, em Salém, no Monte da Congregação, no Monte Sião, no centro do Éden. Essa é a mensagem que eu queria que vocês entendessem, porque aqui você entende o porquê daquela região ser tão importante para as profecias bíblicas. Eu creio que nós estamos em um tempo final e nós precisamos entender melhor sobre
essas profecias. E eu queria que você gravasse isso no seu coração. Aquela região, a região do começo de todas as coisas, será a região do final de todas as coisas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.